Expert XP, o maior evento de investimentos do mundo, traz a visão dos grandes nomes do mercado sobre o novo futuro. Não perca as palestras abertas de Tony Blair, Irving Magic Johnson, Malala, Ray Dalio e especialistas brasileiros. De 14 a 18 de julho, inscreva-se em expertxp.com.br. Presidente, o senhor foi avisado, comunicado da exoneração da Coordenadora Geral de Observação da Terra? Não fui e não sei por que foi exonerada. Esse é o problema interno lá do Ministério de Ciência e Tecnologia. Como o senhor vê essa demissão no momento que foi falado muitos alertas de desmatamento? Olha, eu não sei quais são os motivos, né? E vamos aguardar aí, né? A exoneração da doutora em computação aplicada, Lúbia Vinhas, do cargo de Coordenadora Geral de Observação da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, não pegou de surpresa apenas o vice-presidente Hamilton Mourão. Surpreendeu também o corpo de técnicos do órgão. Até a última semana, Lúbia cuidava dos 2 sistemas que analisam a devastação da Amazônia. Ela perdeu o cargo poucos dias depois que um desses sistemas, o DETER, que emite alertas e dá suporte às ações de fiscalização, fez a seguinte constatação. Em junho, a Amazônia teve o maior índice de queimadas dos últimos 13 anos, 2.248 focos. Houve reação e suspeitas de interferência no trabalho do INPE, mas o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, a quem o Instituto está subordinado, afirmou que a saída de Lúbia não tem nenhuma relação com os alertas do DETER, emitidos justamente em meio à pressão internacional e de empresários brasileiros, para que o governo mude de postura e passe a coibir com rigor os crimes ambientais. Ela continua no INPE, ela é uma servidora, é uma ótima profissional e continua no INPE, só que ela assume agora um projeto estratégico de altíssima importância para o país, né, para todo o planeta, eu diria, quando a gente fala de mudanças climáticas, etc. Então ela assume agora um papel muito importante na estrutura. Mas por que então a servidora foi exonerada da função antes do anúncio da reformulação do INPE? O que muda na gestão dos sistemas que analisam o desmatamento na Amazônia? O que esperar dessa reestruturação anunciada pelo governo no Instituto que dá suporte científico à política ambiental? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic, os dois em home office, e neste episódio a gente conversa com o repórter Leandro Prazeres, da sucursal de Brasília, e com o presidente do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, o cientista Carlos Nobre. Fique com a gente. Leandro Prazeres, o Ministério da Ciência e Tecnologia afirma que a saída da cientista Lúbia Vinhas do cargo que ela ocupava junto ao Sistema de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia se deu dentro de um conjunto, de uma ampla reestruturação. No entanto, essa reestruturação só foi anunciada na terça, ainda não foi oficializada, mas a exoneração dela saiu antes, justamente depois dos dados do aumento do desmatamento. Por que isso ocorreu? Então, essa é uma das perguntas que o pessoal dentro do INPE está se fazendo até agora. Apesar dessa reestruturação ter sido anunciada nessa terça-feira, ela pegou muita gente dentro do próprio INPE de surpresa. Conversei com algumas pessoas do órgão e eles informaram que não havia conversas substanciais e públicas sobre esse processo de reestruturação. E também chama a atenção o fato de que a Lúbia ela foi exonerada do cargo, que é um cargo super importante dentro da estrutura do INPE, para ocupar uma posição que oficialmente sequer existe, né? Pois é, ela vai para onde? Vai fazer o quê? Qual foi a informação que foi dada na entrevista coletiva pelo ministro Marcos Pontes? Então, segundo o ministro Marcos Pontes, ela vai para um dos 4 projetos estratégicos do INPE dentro dessa nova reestruturação, e ela vai ocupar a chefia de um desses projetos estratégicos que vai trabalhar com consolidação de dados produzidos pelo INPE. Acontece que, como eu falei, esse cargo não existe porque essa estruturação também ainda não saiu do papel. Eles estão anunciando a ida dela para esse cargo sem que essa reestruturação tenha sido de fato oficializada. Por isso que chamou muita atenção não só de gente de dentro do próprio INPE, como também da comunidade dos ambientalistas no Brasil, né, que estão bastante preocupados com os efeitos disso, sobretudo nesse momento do ano em que a gente tem percebido o aumento nas taxas do desmatamento.
Pois é, segundo o que foi dito na coletiva, ela vai ocupar um cargo mais ou menos de monitoramento de mudanças climáticas, inclusive sobre os efeitos no continente antártico. E isso dentro de um amplo processo de reestruturação. Como é que fica a questão do monitoramento do desmatamento dentro dessa reestruturação? Uma das coisas que o ministro fez questão de salientar é que o responsável direto, imediato pelos sistemas PRODES e DETER, que são os dois principais sistemas de monitoramento do desmatamento da Amazônia, eles continuam ainda com o mesmo time, né? Exceto pela Lúbia, que era a grande coordenadora desses sistemas, mas a equipe que operacionalizava realmente o chão da fábrica ali continua sendo a mesma. Continua a mesma equipe, isso é importante ressaltar, que nunca a equipe não foi alterada de forma nenhuma, o time que está ganhando, a gente não mexe, né? Isso é importante manter essa coisa aí. E também a questão de dar mais ênfase a esses projetos. Então, nesse sentido, segundo o ministro, não há uma descontinuidade ali, né? Ocorre que um dos fatores que também chamou muita atenção das pessoas com quem eu conversei, das fontes com quem eu conversei, é o timing em que essa mudança ocorre. A gente está chegando na segunda quinzena de julho, e o que isso significa? Julho é o momento em que você tem o fechamento dos dados do PRODES. O PRODES é o sistema que faz o cálculo anual da taxa de desmatamento na Amazônia. Então, essa mudança, no momento em que tão sensível quanto o fechamento dos dados do PRODES, que ao que tudo indica vai apontar para um aumento do desmatamento, deixou a comunidade muito, muito preocupada. Aliás, o próprio vice-presidente Hamilton Mourão admitiu que o desmatamento esse ano ficará no mínimo igual ao ano passado, né? Em termos de desmatamento, não será melhor que ano passado, né? Isso aí eu posso dizer tranquilamente, porque nós devíamos ter começado o combate ao desmatamento em dezembro do ano passado ou no mais tardar em janeiro desse ano. Leandro, não é a primeira vez que um funcionário do INPE é afastado depois da divulgação de dados ruins do desmatamento, né? A gente lembra que no ano passado, em agosto, então o diretor do INPE, Ricardo Galvão, foi demitido também depois da divulgação de números ruins de desmatamento, e desde então o INPE tem um diretor interino, né? Não foi escolhido ainda o substituto. Na avaliação do Ministério, é uma coincidência essas duas demissões depois da divulgação de dados ruins de desmatamento? Então, essa foi uma das coisas super, até engraçadas da entrevista coletiva, porque o ministro Marcos Pontes disse que a exoneração da Lúbia, nesse momento, foi um grande mal-entendido. Segundo ele não prestou atenção que nós estávamos no momento em que o próprio INPE estava divulgando alertas de aumento do desmatamento. Segundo ele falou, fui pego meio de surpresa, não entendi ao certo o que aconteceu, depois é que eu fui ligar uma coisa a outra. Mal entendido, talvez eu tivesse prestado atenção um pouquinho mais ali no momento, né? Eu esperado talvez um pouquinho para fazer essa mudança. Não aconteceu, falha minha. O fato é que, como você mesmo citou, a demissão do Ricardo Galvão no ano passado causou um grande trauma, tanto dentro do INPE quanto na comunidade científica, né? Por conta do que aconteceu. Para a gente relembrar, houve um embate direto entre o Ricardo Galvão e o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro colocou em dúvida a qualidade e os interesses por trás da divulgação dos dados do INPE. A gente lembra que o INPE vem fazendo isso há muitos anos, décadas, né? O Ricardo Galvão não ouviu isso calado e revidou, e ele acabou sendo exonerado por causa disso. Toda essa polêmica acontece num momento de muita pressão no Ministério do Meio Ambiente, né? O Ministério Público tem uma ação pedindo o afastamento do ministro Ricardo Salles, fundos de pensão estrangeiros têm feito também muita pressão, dizendo que não vão investir no Brasil se houver aumento do desmatamento, empresários fazendo reunião com o vice-presidente Hamilton Mourão também cobrando uma mudança na política ambiental. Qual deve ser o reflexo disso tudo? A gente deve ver alguma mudança na política ambiental na prática? O ministro Ricardo Salles está ameaçado nesse momento no cargo. O que vai acontecer daqui para frente? Olha, em relação ao ministro Ricardo Salles, a posição dele realmente não é das mais confortáveis. Ele vem perdendo apoio dentro do próprio governo e fora do governo de uma forma muito acelerada. E esse episódio de segunda-feira e essa coletiva, e por isso que convocaram a coletiva na terça-feira,
é mais um episódio que se soma e que causa um ruído tremendo para a imagem do Brasil lá fora. A gente lembra que até pouco tempo atrás o Brasil era tido como uma referência na agenda ambiental, é ainda tido como uma referência em monitoramento de desmatamento de florestas tropicais, e certamente a demissão do Ricardo Galvão no ano passado e a forma como a exoneração da Lúbia Vinhas ocorreu nesse momento certamente não contribuem para acalmar os ânimos da comunidade internacional e também dos agentes aqui no Brasil. Leandro Prazeres, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Valeu, Leandro. Um abraço. Muito obrigado e bom trabalho para vocês. Professor Carlos Nobre, o ministro Marcos Pontes diz que a doutora Lúbia Vinhas não foi demitida, apenas mudou de função e que essa mudança não tem nada a ver com a divulgação de dados do desmatamento. Essa versão é factível, na sua opinião? O INPE já vem, desde o ano passado, discutindo uma reestruturação ampla, juntando toda a área ambiental do INPE, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, CPTEC, com a área de observações da Terra e com o Centro de Ciência do Sistema Terrestre. Isso já é uma discussão de mais de 6 meses, quase uns 8 ou 9 meses, e está sendo agora implementada, criando uma única área, vamos dizer assim, de meio ambiente, ligando todas essas divisões. Esse é um processo que já estava ocorrendo e que aparentemente está chegando na fase conclusiva agora. Professor, o que a gente sabe sobre a qualificação dessa cientista que está saindo do sistema de monitoramento do desmatamento da Amazônia? Há gente, dentro do INPE, inclusive, que aponta uma possibilidade de componente político nessa mudança. Não me parece diretamente um componente político. A pesquisadora Lúbia Vinhas é uma excelente pesquisadora, das melhores pesquisadoras dessa área em nível de Brasil, em nível mundial. E outras pessoas também, a informação que eu tenho é que outros chefes também vão deixar as suas chefias nessa grande reestruturação, uma mudança, há uma diminuição do número de chefias, uma organização diferente de toda a área de meio ambiente do INPE, e várias pessoas vão mudar de posições, e é lógico, nós temos que esperar que a qualidade dos dados que o INPE produz sobre desmatamentos, queimadas, degradação florestal, incêndios, continue num momento crítico, num momento que esses dados são essenciais para orientar as ações dos órgãos de fiscalização. Hoje, para mim, é uma leviandade eu chegar e dizer assim, não, eu vou cortar em 50% o desmatamento, né? Se eu não tenho meios para dizer isso hoje. Então eu prefiro que a gente consiga terminar o nosso planejamento e eu dizer que daqui até 2022, né, a cada semestre, vamos dizer assim, eu vou reduzindo em X%, né, até chegarmos, né, no ponto aceitável. Professor, nesse momento o mundo, as grandes empresas, os fundos de investimento olham com preocupação para o Brasil por conta da nossa política ambiental. Daí, considerando essas mudanças na estrutura do INPE, o que precisa ser aperfeiçoado no Instituto e também daí no Ministério do Meio Ambiente para que a gente reverta essa imagem ruim provocada por esse clima aí de desmonte da política ambiental e, por exemplo, consiga atingir essa meta do vice-presidente Hamilton Mourão de uma redução gradual, contínua nas taxas de desmatamento? Desde o ano passado, isso é uma informação que eu acho muito relevante, o INPE, em função do grande aumento dos desmatamentos e queimadas em 2019, o INPE avançou ainda mais nas tecnologias para detectar esses desmatamentos, quase todos ilegais, as queimadas quase todas ilegais, e desenvolveu um sistema que chama Deter Intenso. Começou a desenvolver em 2019 e está operacional agora. É o que todos os dias oferece informações para os órgãos de fiscalização, utiliza um grande número de satélites, todos satélites com dados publicamente disponíveis, não são satélites comerciais, satélites europeus, japoneses, americanos e também o satélite sino-brasileiro. E esse Deter Intenso, ele está dando uma quantidade e qualidade de informação muito grande. Então, realmente, não há falta de informação para
orientar as ações de fiscalização, as ações de redução dos desmatamentos e das queimadas ilegais. O buraco é mais embaixo, né? Quer dizer, desde o ano passado também, o INPE estava fornecendo, através do sistema DETER, informações que nós podíamos, inclusive entrando no site do INPE, você podia quase que ver os desmatamentos diariamente crescendo. E os órgãos de fiscalização recebem a informação diária, antes dela ser compilada e entrar no site do INPE e se tornar pública. Eles estão recebendo informações diárias e era possível ver o aumento diário dos desmatamentos ilegais. O buraco é mais embaixo, quer dizer, as ações de fiscalização, elas têm a informação que vem do satélite suficiente, mas a ação contra o crime ambiental, o crime organizado, ela é não trivial, e ela não teve muito efeito ano passado, e ela está tendo ainda menos efeito esse ano. Quer dizer, as ações, o DETER intenso, eles são ferramentas muito importantes, mas eles só mostram onde a ação tem que ser efetivada, no campo, no desbaratamento dessas quadrilhas de crime organizado, quem financia o crime organizado. Então, são ações muito amplas do governo, das ações de fiscalização, da polícia, e essa parte, infelizmente, ela tem deixado muito a desejar nos últimos anos. Qual vai ser a consequência prática disso, doutor, desses últimos anos de abandono da repressão do desmatamento, das queimadas na Amazônia? Na prática, qual vai ser o efeito disso? Olha, tem inúmeros efeitos, né? Quer dizer, tem um efeito ambiental, que nós estamos vendo uma degradação enorme da Amazônia, nós estamos vendo, inclusive, o clima mudar, um enorme risco da Amazônia entrar num ponto de não retorno, que a gente chama ponto de savanização, grande parte da Amazônia se tornar uma savana degradada. Nós temos um risco de perda da estabilidade climática que a Amazônia traz para o clima do mundo, com a enorme quantidade de carbono que a floresta absorve. Isso tudo indo para a atmosfera, fica muito difícil atingir os objetivos do Acordo de Paris, de não deixar a temperatura exceder 2 graus de aquecimento. Nós perdemos um enorme potencial econômico da floresta em pé. Nós já estamos vendo a economia, por exemplo, do açaí, da castanha, do cacau, de vários outros produtos da floresta. É uma economia muito positiva e que tem um potencial de tornar o Brasil uma potência ambiental da biodiversidade com enorme benefício econômico, e também é como se nós estivéssemos perdendo o jogo para o crime, né? O governo exonerou 2 dos principais responsáveis por operações do IBAMA contra garimpeiros e contra madeireiros ilegais na Amazônia. Quer dizer, como o Brasil é um país que vai se rendendo ao crime, o crime começa a se empoderar demais. Essas quadrilhas já estão todas articuladas com quadrilhas de fora do Brasil. Quer dizer, se nós não tomarmos uma ação muito enérgica, o crime ambiental ligado com outras quadrilhas criminosas vão tomar conta da Amazônia. E aí vem a questão política decisiva, né, doutor Carlos Nobre? O ministro do Meio Ambiente, a gente já sabe o que pensa, inclusive o que falou privadamente durante aquela reunião no dia 22 de abril. Para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Tem como fazer uma reversão desse quadro que a gente está aqui falando, mantendo o atual ministro do Meio Ambiente? O ministro do Meio Ambiente, ele, desde 1975, quando o governo militar criou a Secretaria Especial de Meio Ambiente, o primeiro secretário, o professor Paulo Nogueira Neto, que foi de fato o nosso primeiro ministro do Meio Ambiente, desde 75 até 2018, todos os ministros indicados de meio ambiente, seja de qualquer partido político que governava o Brasil, desde 1975, governo militar e depois na democracia, vários partidos, sempre foram pessoas ligadas à pauta ambiental. Tanto, vamos dizer assim, alguém mais do mundo acadêmico, como o professor José Goldenberg, políticos de partidos políticos, outros ambientalistas. Essa é a primeira vez na história, desde 1975, que existe essa área ambiental no governo federal, que se coloca o ministro que não tem histórico na área ambiental, não tem experiência na área ambiental
e, portanto, ele teria que ser um super-ministro que defendesse a pauta ambiental para ganhar credibilidade, mas, infelizmente, ele foi na direção contrária. Ele foi na direção de procurar, nas palavras dele, flexibilizar, mas, na verdade, é enfraquecer demais a legislação ambiental, não se esforçar por vamos dizer assim, uma fiscalização rigorosa. O fator muito decisivo de derrubar o crime organizado do desmatamento é você destruir as máquinas e equipamentos, porque aí o prejuízo econômico do crime é grande. Isso funcionou muito bem 10 anos atrás e começou-se a proibir essa destruição e vários outros elementos. Então, ele é um ministro que em 1 ano e meio, de fato, perdeu credibilidade. Então, não há como, mesmo que ele tentar falar alguma coisa diferente, ele perdeu credibilidade. Então, é um problema muito grande um ministro do meio ambiente sem credibilidade na sociedade brasileira como um todo. Professor Carlos Nobre, presidente do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e um bom trabalho para o senhor. Obrigada, professor. Até a próxima. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.